Tudo começou numa manhã de sábado, quando eu e a Júlia decidimos fazer uma viagem diferente. Nada de hotéis, nada de planos. Só nós dois, minha moto e a estrada. A ideia era fugir da rotina, esquecer do mundo e curtir o momento. O sol brilhava forte e a brisa era perfeita. Júlia se agarrou em mim enquanto eu acelerava, sorrindo. A estrada parecia feita só pra gente. Mal sabíamos o que nos esperava alguns quilômetros adiante. A gente pegou a rodovia principal por um tempo, mas logo nos deu vontade de explorar. Vimos uma placa velha indicando um caminho alternativo pela serra. Parecia mais bonito, mais selvagem e combinava com o espírito da viagem. Eu olhei para Júlia, ela sorriu e assentiu. Sem pensar muito, virei o guidão naquela direção. O asfalto deu lugar a uma estrada de terra batida. A vegetação começou a fechar dos dois lados, como se a floresta nos engolisse. O cenário era lindo, mas ao mesmo tempo estranho. Os pássaros pararam de cantar, e um silêncio incômodo tomou conta do ambiente. Júlia comentou que estava ficando frio, mesmo com o sol ainda alto. Olhei em volta e percebi que a neblina começava a se formar ali no meio do nada. Não fazia sentido, mas ignorei. Acelerei um pouco mais, querendo sair logo dali, mas quanto mais andávamos, mais denso o mato ficava. Foi quando ouvimos o primeiro som estranho, um estalo, como se algo grande tivesse pisado num galho seco. Parei a moto de repente e olhei para trás. Nada, nenhuma alma. Júlia perguntou se eu tinha escutado também. Confirmei com a cabeça, tentando disfarçar o nervosismo. Respirei fundo. Liguei a moto de novo e continuei, mas já não estava tão tranquilo. Algo naquela estrada me deixava inquieto, como se estivéssemos sendo observados. Os minutos seguintes foram os piores. A sensação de ser seguido aumentava a cada curva. Júlia não dizia nada, mas apertava minha cintura com mais força. Eu tentava manter o foco na estrada, mas meus olhos corriam para o retrovisor toda hora. Nada aparecia, mas o medo era real. Um vento gelado soprou de repente, forte demais para ser natural. Júlia encostou o rosto nas minhas costas e sussurrou: "Tem alguma coisa errada aqui." Quis dar meia volta, mas a estrada era estreita demais. Árvores dos dois lados, raízes expostas, buracos. Impossível manobrar sem risco de cair. O jeito era seguir em frente e torcer para sair logo daquele trecho. A cada metro percorrido, o céu escurecia um pouco mais, como se uma tempestade se aproximasse. Mas não era só o clima que mudava. O ar em si parecia mais pesado. Meu coração batia mais rápido e não era por causa da adrenalina. Então veio o uivo, longo, profundo, vindo de algum lugar dentro da mata. Um som que fez meu sangue gelar. Júlia se encolheu atrás de mim e perguntou, quase chorando, se eu também tinha ouvido. Como não ouvir? Aquilo não era um lobo comum. Tinha algo naquele uivo que parecia humano. Acelerei o máximo que pude, querendo sair dali de qualquer jeito. A moto rugia, mas o som do uivo ainda ecoava, como se nos perseguisse. Foi nesse momento que percebi algo se movendo entre as árvores. Não consegui ver direito, só uma sombra, rápida demais, mas estava lá, e nos acompanhava. O som dos galhos quebrando, passos pesados e aquele uivo agora mais perto. Júlia gritava para eu ir mais rápido e eu obedecia, mas dentro de mim eu já sabia. A gente não estava sozinho naquela estrada e o que quer que estivesse ali não era deste mundo. A moto vibrava forte entre meus braços e mesmo assim eu sentia meu corpo inteiro tremer. Aquele som estranho continuava nos seguindo, ora mais perto, ora mais distante. Cada vez que pensava que estava ficando para trás, ele surgia de novo, mais forte. O pior era não saber o que era. Uma parte de mim ainda queria acreditar que era só um animal, algum lobo perdido. Mas meu instinto dizia outra coisa. Algo mais profundo, mais sombrio. E instinto, naquela situação, era tudo o que eu tinha. A Júlia tentava não entrar em pânico, mas dava para sentir o medo dela só pelo aperto em minha cintura. A respiração dela estava ofegante, acelerada.
Eu gritava que ia dar tudo certo, que logo a gente sairia dali, mas nem eu acreditava nisso. A estrada era cada vez mais fechada, como se a floresta quisesse nos engolir. O sinal do celular já tinha sumido há muito tempo e não havia viva alma por perto. Só árvores, sombras e aquele uivo maldito que voltava sempre que a gente começava a achar que estava livre. Em determinado momento, vi algo correndo ao nosso lado. Não na estrada, mas dentro da mata. Era grande, muito grande, peludo, rápido demais. Só deu para ver um vulto escuro, com olhos brilhando no meio das folhas. O susto quase me fez perder o controle da moto. Júlia gritou e eu tive que frear para não cair numa curva fechada. O motor roncou alto, ecoando entre as árvores como um grito de socorro. Mas não havia ninguém para ouvir. Foi aí que comecei a perceber que o que nos seguia estava se divertindo. Era como se estivesse brincando com a gente, surgindo e sumindo, nos assustando, controlando o terror. Não atacava de vez, mas também não deixava a gente escapar. Júlia dizia para voltarmos, mas eu sabia que voltar seria mais perigoso. A coisa estava por toda parte, cercando, testando nossa resistência. A estrada parecia não ter fim, como se a gente estivesse preso num pesadelo. O céu já não mostrava mais azul. Era um tom cinza escuro, ameaçando chuva, mas sem cair uma gota. O tempo parecia parado, como se o mundo lá fora tivesse sido desligado. A única coisa que se mexia era aquela sombra, que corria ao nosso lado e uivava sem parar. Eu comecei a rezar em silêncio, qualquer coisa, qualquer prece que viesse à mente. Porque naquele momento, Deus era a única esperança que me restava. Júlia chorava agora, dizendo que queria voltar para casa, que queria acordar. Eu apertava o guidão com força, os braços doíam, mas eu não podia parar. Sabia que se parássemos, a coisa ia pegar a gente. A estrada começou a descer, e uma névoa espessa tomou conta do caminho. Mal dava para ver o que tinha na frente. E foi nesse breu que eu vi de novo, olhos vermelhos, bem no meio da estrada, olhando direto para mim. Mas quando pisquei, tinham sumido. Comecei a pensar se não estava ficando louco. Talvez fosse o cansaço, o medo. Talvez minha mente estivesse pregando peças. Mas o cheiro, um cheiro forte de terra molhada, de sangue, de coisa podre, esse era real. Invadia as narinas, grudava na garganta. Júlia começou a tossir, dizendo que não conseguia respirar. Era como se o ar tivesse sido envenenado. A floresta já não parecia viva. Era como se estivesse morta, ou pior, dominada. Foi quando ouvimos o primeiro rosnado, diferente do uivo. Um som baixo, grave, gutural. Estava muito perto. Não dava mais para negar. Aquilo nos queria. Não era só perseguição. Era caça. E nós, a presa. O terror tomou conta por completo. Eu gritei com Júlia para segurar firme e acelerei tudo o que podia. A moto quase voava nas curvas, mas eu sabia. Não importava o quanto corrêssemos, aquela coisa já tinha nos escolhido. A estrada parecia se esticar como um pesadelo sem fim. Eu sentia que, a cada metro que avançávamos, a coisa ficava mais perto. O rosnado agora vinha direto atrás da gente. Não dava mais para fingir que era imaginação. O som era real, cada vez mais alto, mais feroz. Júlia chorava, apertando meus ombros com força. A moto já estava no limite, o motor aquecido, vibrando como se sentisse o medo que a gente carregava. Não havia sinal de saída. Só curva, mata e aquele rosnado. Num reflexo, olhei pelo retrovisor e meu coração quase parou. Uma criatura enorme, coberta de pelos negros, vinha correndo em 4 patas, mas erguendo o tronco como um homem. Os olhos brilhavam em vermelho e a boca cheia de dentes. Dentes grandes, pontiagudos, que reluziam mesmo na escuridão. Aquilo não era um animal. Era um monstro. Um lobisomem, do jeito que contam nas lendas, só que pior. Muito pior. Júlia, gritou meu nome, apontando para frente. A estrada tinha desmoronado. Parte da terra tinha cedido, abrindo uma cratera onde antes havia asfalto. Não dava para continuar. Freiei bruscamente, quase perdendo o controle. A moto derrapou
e nós caímos no chão. Tudo girou por alguns segundos. Quando levantei, sentia dor no braço e no joelho, mas não dava tempo para pensar. O rosnado estava logo atrás. Peguei Júlia pela mão e corremos para dentro da mata. Os galhos nos arranhavam, as raízes nos faziam tropeçar. Mas correr era a única opção. A coisa vinha quebrando tudo por trás, árvores, pedras, como se nada tivesse peso. Júlia chorava e rezava ao mesmo tempo. Eu tentava manter a calma, mas era difícil. O ar estava pesado e o cheiro da criatura já impregnava tudo. Era como respirar morte. A única luz vinha de pequenas frestas no topo das árvores. E mesmo assim, tudo parecia escuro demais. Encontramos uma clareira. No centro, uma antiga capela de madeira, abandonada. As janelas estavam quebradas, a porta caída, mas era o único abrigo por perto. Corremos para dentro, nos trancando como deu. Júlia se jogou no chão em prantos. Eu encostei na parede e tentei controlar o desespero. Não sabíamos se aquilo respeitava algum limite, se podia entrar em igrejas, se era como nos filmes. Só sabíamos que estava lá fora e que nos queria. A madeira da capela rangia com o vento, mas um som diferente começou a se destacar. Passos, pesados, lentos, como se algo grande nos cercasse. O rosnado voltou, agora abafado, como se estivesse espreitando. A coisa estava esperando, brincando, com a gente. Júlia me olhou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não tinha respostas, só queria protegê-la, mas nem sabia se conseguiria proteger a mim mesmo. Então, por uma fresta da parede, vi o olho da criatura, bem ali, nos observando. Era como se me atravessasse, como se soubesse de todos os meus medos. Senti um calafrio que paralisou meu corpo. Tentei não demonstrar, mas era impossível. Aquela coisa não era só força e garras. Era malícia. Era maldade pura. Júlia segurou minha mão com força, tremendo. E naquele momento, eu soube. Ou o sol nascia, ou a gente não sairia dali vivos. Foi então que, do nada, o uivo recomeçou. Longo, alto, quase como um lamento. A criatura parou. Ficou alguns segundos imóvel. Depois, silêncio. Total. Como se tivesse sumido no ar. Mas eu sabia que não era o fim. Era só uma pausa. Um aviso. Naquele dia, alguma coisa mudou em mim. Na Júlia também. A gente tinha sido marcado. E aquilo, seja lá o que for, ia voltar. O tempo passou devagar naquela capela. Júlia dormiu encostada em mim, exausta de tanto chorar. Eu fiquei acordado a noite toda, ouvindo cada som lá fora. A floresta parecia respirar, como se estivesse viva, esperando o momento certo. Não houve mais passos, nem rosnados, mas o silêncio era ainda pior. O medo não foi embora. Ele ficou ali, colado na pele, grudado na alma. Eu sabia que não era o fim, só uma trégua. Quando o sol começou a nascer, os primeiros raios entraram pelas janelas quebradas. A luz trouxe uma sensação de alívio, como se a floresta estivesse recuando. Júlia acordou assustada, mas quando viu o dia clareando, chorou, de alívio. Nos levantamos devagar, ainda doloridos, e saímos da capela. A floresta, agora iluminada, parecia outra, mas os galhos quebrados, as marcas no chão, eram provas de que tudo aquilo foi real. Voltamos à estrada a pé, até encontrar um carro velho vindo na direção oposta. Um casal de senhores que nos ajudou sem fazer perguntas. Quando contamos o que vimos, eles só se entreolharam e disseram: "Essa parte da serra é amaldiçoada. Muitos entram, poucos saem. Frio na espinha." Júlia não quis ouvir mais nada. Eu só agradeci e pedi para nos levarem embora dali. Nunca mais voltamos. A moto foi deixada para trás. Não tivemos coragem de buscar. Às vezes eu sonho com ela, caída naquela estrada, cercada pela mata escura. Outras vezes, sonho com os olhos vermelhos nos observando da floresta. Acordo suando, com o coração disparado. E sei que ele ainda está lá, esperando. Aquela coisa não morreu. Ela apenas voltou para a escuridão de onde veio.
Eu e Júlia seguimos com nossas vidas, mas nada mais foi igual. Nos mudamos, tentamos esquecer, mas é impossível. Às vezes, escuto rosnados no meio da noite, uivos longes como se me chamassem. Ela também sente. Já pensamos em contar para outras pessoas, mas quem acreditaria? Lobisomens são lenda, dizem. Só que eu sei a verdade. Eu vi, eu corri, eu sobrevivi. E se você pensa em pegar atalhos por estradas desertas, pense duas vezes. Às vezes, o que parece um simples desvio pode ser uma armadilha. Às vezes, a floresta não está vazia. Ela apenas está à espreita, esperando alguém inocente o bastante para entrar. Essa foi a história mais aterrorizante da minha vida. E se você quer ouvir outras como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara o psicológico. Porque tem muito mais coisa escondida nas sombras do que você imagina. Até a próxima, se tiver coragem.